Robert Whittaker e Paulo Borrachinha se enfrentaram na penúltima luta do UFC 298. É sobre essa luta que eu vou falar aqui agora, mas antes de começar, só confere se você está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clica no inscrever-se, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo do canal e bora lá falar dessa luta. Bom, essa luta infelizmente teve apenas 3 rounds e não 5. Eu acho que ela tinha muita qualidade, né, para rolar por mais 2 rounds ali. A luta foi muito boa, na minha opinião. Os dois lutaram bem, tá? Eu acho que o Borrachinha, mesmo com a derrota ali na decisão unânime, lutou bem, né? Não lutou o ideal, porque se lutasse o ideal, ele teria vencido. Aí eu já vou falar aqui o que eu acho que ele poderia ter feito diferente. Mas não dá pra dizer que ele lutou mal, ele lutou bem, né? Só que o Whittaker é muito bom e lutou melhor, né? O Whittaker dá pra se dizer que sim, lutou o ideal. E qual é o ideal, né? O ideal é aquele jogo dele, mais karateca, mais de entra e sai, que é o que ele faz geralmente, tomando cuidado pra não ser atingido e ele botando mais volume de golpe. Ele foi também muito inteligente, usou bastante ali chute baixo, incomodou a perna do Borrachinha. O Borrachinha já não tem um footwork, né? Não tem um trabalho de pernas, uma movimentação muito boa. Isso sempre foi um problema no jogo dele, todo mundo sabe disso. E o Whittaker tem isso como qualidade. Então o Whittaker conseguia entrar e sair muito rápido, sem praticamente ser atingido. Por isso, inclusive, que o Whittaker conectou mais golpe em todos os rounds. E não só isso, como ele também é muito mais ágil com as mãos ali, na verdade, com os golpes no geral. Porque ele entrava, soltava uma sequência de 2, 3, 4 golpes e o Borrachinha no máximo tentava contragolpear com 1 ou 2 e dificilmente acertava nos contragolpes. Diferente do próprio Whittaker, que quando o Borrachinha tentava atacar, às vezes conseguia ali alguns contragolpes, né? Então dava pra perceber, era nítida a diferença de velocidade dos dois, não só de movimentação, não só de footwork, de procurar ângulo, mas também dos golpes em si, né? O Whittaker era muito ágil, né? O Borrachinha tomava os golpes e ia com a cabeça pra trás ali e realmente não conseguia responder, tava difícil. Pra mim, o Whittaker pode-se considerar que ele venceu 3 rounds, tá? Só que o primeiro fica uma discussão por conta do golpe mais bonito da carreira do Borrachinha, na minha opinião, que foi o chute rodado que ele deu no Whittaker ali, que o Whittaker deu uma balançada. Então, pra muita gente, e eu acho que, né, pra mim, sei lá, sinceramente, pode ter roubado o round ou não, isso também não vai mudar muita coisa, mas por que eu falo que é difícil, né, eu enxergar se roubou o round ou não? Porque o Whittaker conectou 38 golpes significativos no primeiro round, tomou 27, então ele tinha uma vantagem de 11 golpes significativos. Será que aquele chute rodado, que ok, foi um chute lindo e realmente balançou o Whittaker, mas é suficiente para roubar um round onde o outro tava com 11 golpes na frente, né? Aí é discutível, porque podem argumentar, mas foi o momento onde mais chegou perto de acabar a luta, é um primeiro atributo que se considera na regra, que é o dano, então foi o dano maior. Então isso realmente faria sentido para argumentar que o round virou pro Borrachinha. E tem gente que vai dizer que não. Então, assim, eu entendo que 30-27 ou 29-28, que foram as duas pontuações, inclusive, que marcaram, sejam completamente plausíveis. Então, eu só não acho que tem discussão para defender que o Borrachinha venceu a luta. E isso eu não consigo enxergar de maneira alguma. Mas, enfim, voltando ainda à luta, o que aconteceu do lado do Borrachinha, na minha opinião, que deveria ter sido diferente? O Borrachinha deveria ter feito mais ou menos o que o Topuria fez contra o Volkanovski. Eu vou entrar mais em detalhe sobre o que o Topuria fez e tal no vídeo do Topuria, né, da luta do Topuria com o Volkanovski, mas basicamente o Borrachinha teria que ter seguido a mesma estratégia, que inclusive o corner tentou dar um toque ali e tal, né, que era boxear mais, colocar mais volume com as mãos, colocar mais sequência, justamente porque como estava sendo difícil ele achar a distância, estava sendo difícil ele acertar o Whittaker com as mãos, ia ser mais difícil ainda com um golpe só. Então ele teria justamente que andar para cima para tentar tirar essa distância do Whittaker, encurralar ele e soltar sequência, que foi exatamente o que o Topuria fez com o Volkanovski, né? Ficou calmo ali, quando achou o momento exato, deu o bote, foi para cima, colocou sequência, errou um ou outro, mas teve um que acertou, né? Então o Borrachinha precisaria ter feito isso, né? Na verdade, eu acho que ele se frustrou muito em não achar a distância, começou a se frustrar que não estava tendo tempo de responder os golpes, estava tomando golpe e não estava conseguindo fazer o jogo dele. E para mim, eu acho que o principal que também pesa é que o Borrachinha não lutou de novo MMA, como ele disse que começaria a fazer e tal, né? A gente não teve ali praticamente nenhum momento onde ele quis ir pra luta agarrada. A gente pode pegar, por exemplo, tentativa de queda. O Whittaker tentou uma queda na luta inteira, o Borrachinha não tentou nenhuma, né? Então teve um clinchzinho ou outro tal, mas não teve nem tempo nas estatísticas de domínio de um ou outro. Então, realmente, o Whittaker não precisava, porque ele tava ganhando a luta, né? Então ele não precisava ir e procurar outra saída. Mas o Borrachinha podia ter procurado, né? Ele tem uma defesa de queda legal, ele é muito forte, ele tem um jiu-jitsu na teoria muito bom. Na teoria ele até tem quedas também pra usar, então ele poderia ter tentado mesclar um pouco. O corner dele também falou, usa as fintas pra tentar achar a distância e tal. Então
Então, no final das contas, estava muito complicado, né? O Borrachinha é um cara que precisa que o oponente fique meio que parado, enquanto o Whittaker é o contrário disso, não é um cara que fica parado, e o Whittaker não precisa que o oponente dele seja parado, ele já te acerta mesmo que você tenha um bom footwork, e no caso o Borrachinha é parado, então meio que casou perfeito pro Whittaker. Né? Porque é difícil dele ser atingido, porque ele fica movimentando demais e tal. E pra ele acertar é fácil, porque o Borrachinha tá mais paradão, né? Então, claro, como eu disse, o Borrachinha ainda assim, pra mim, performou bem. E por quê? Porque ele acertou um chute rodado, que pra mim foi o golpe mais bonito do evento. Como eu disse, pra mim, o golpe mais bonito da carreira do Borrachinha. E ainda assim, ele conseguiu conectar golpe, né? Ele tomou 95, mas ele conectou 67. Então, mesmo na minha opinião, na estratégia ali, na execução, né? Não sendo a execução não sendo muito bem feita, ainda assim o Borrachinha conseguiu machucar o Whittaker, tirou sangue do Whittaker, deixou a cara dele bem marcada, conseguiu ter bons momentos na luta. No primeiro round, se aquele chute fosse um pouquinho antes, ele poderia ter conseguido o nocaute, porque o Whittaker ficou mal. Então, assim, mesmo o Borrachinha não tendo executado da melhor maneira a estratégia, ainda assim ele conseguiu fazer uma luta bem dura pro Whittaker. E o Whittaker errou muito menos e passou aperto, né, em alguns momentos ali. Então o Borrachinha sim performou bem, né? Então eu acho que fica evidenciado com essa performance dos dois que o Borrachinha poderia sim ter vencido a luta. Era só uma questão de ajuste mesmo, né? Não ficar ali tão passivo e jogando um golpe ou outro, né? Foi o que eu falei lá no podcast do MMA hoje, né? O Borrachinha, para essa luta, ele não poderia dar espaço pro Whittaker, que é justamente o que o Whittaker precisa. Ter ali espaço para movimentar, para entrar e sair, para procurar ângulo, para bater, para pensar, aproveitar das características boas que ele tem, velocidade e tudo, né? O Borrachinha precisaria aceitar engolir um golpe ou outro, mas encurtar, né? Ir para cima, colocar a sequência de golpe, prender o Whittaker na grade, soltar aquele combo dele, né? A gente não viu o Borrachinha enquadrando nenhuma vez o Whittaker e soltando aquela sequência no corpo e na cabeça, né? Dando aquele abafa forte, né? Então, isso fez falta. Né? Eu acho que se o Borrachinha tivesse tido um pouco mais disso, né, de ir para cima ali e conseguir parar um pouco o Whittaker, eu acho que ia se dar melhor, né? Então teve ali, claro, alguns chutes também do Borrachinha, tentando também dar uma parada ali no Whittaker e tal, mas ainda assim o Whittaker conseguiu ter mobilidade o suficiente, né? Então era uma luta dura, como esperado, o Whittaker era favorito nas bolsas, pra mim, como eu disse aqui no vídeo pré-evento, ele também era favorito, levemente, eu dizia que era uma luta realmente difícil de dar palpite, pra mim era a luta mais difícil de dar palpite até no card principal, e meio que foi isso, né? Apesar da pontuação ter sido pro Whittaker, o Borrachinha bateu muito na trave com aquele chute rodado. Então, a situação pro Whittaker fica confortável, né? Um pouco mais confortável agora. Quem sabe ele não consegue aí no futuro realmente uma revanche com um Duplessis, ou enfim, vai pegar caras ali do topo. Então, meio que dá aquela respirada, ganhou bem. E o Borrachinha, por outro lado, tá um pouco mais complicado, né? Porque ele acabou perdendo para mais um cara do top 5, né? Ele já perdeu de 3 caras que atualmente estão no top 5, que é o Adesanya, o próprio Whittaker, perdeu ali também do Marvin Vettori. Das últimas 4 lutas do Borrachinha, ele perdeu 3, sendo que ele lutou uma vez por ano. Quando ele perdeu pro Adesanya foi 2020, quando ele perdeu do Vettori foi 2021, quando ele ganhou do Rockhold foi 2022 e agora que ele perdeu de novo foi 2024, né? Então, assim, ele luta muito pouco e das últimas 4 lutas tem 3 derrotas. Então, ele precisa, de uma vez por todas, se ainda quiser render, quem sabe voltar pro top 5 e voltar ali, quem sabe um dia disputar cinturão, ele precisa ter frequência de luta e precisa de alguns ajustes. Agora vamos ficar de olho, né? O que o UFC reserva pro Borrachinha, quem sabe ele luta aí no meio do ano, eu acho que seria o ideal, né? Ali junho, julho, fazer uma luta, né? Então é complicado. Se ficar uma luta só por ano e tal, realmente vai ser difícil. Mas é isso. No final das contas, gostei bastante da luta, gostei da performance dos dois. Claro que o Borrachinha, como eu disse, podia ter até vencido a luta, mas acontece, né? Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou da luta, da performance do Borrachinha, da performance do Whittaker. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!